Convidamos para se pronunciar a pró-reitora de ensino do IF-Sudeste MG, professora Maria Elizabeth Rodrigues. Um bom dia a todos. Queria só proferir umas breves palavras. Em primeiro lugar, agradecer a presença do professor Luiz Roberto, que engrandece demais as nossas discussões aqui. O Conselho Nacional de Educação é uma referência para nós em termos de legislações, de orientações sobre as legislações da educação no país. Então, é muito importante nós estarmos próximos aí dessa visão do Conselho Nacional de Educação, então, abrilhantar aí nossas discussões. Mais uma vez, obrigado. Agradecer também a presença de todos, dos campos. Sabemos aí das dificuldades de todos para estarem aqui hoje, mas todos entenderam aí a importância da gente estar aqui buscando aí uma sementinha para nós continuarmos as nossas discussões internas, nos órgãos colegiados, nas nossas definições de políticas institucionais a partir dessas visões que nós vamos ter aqui hoje. Queria também dizer que a ideia da gente estar idealizando esse seminário hoje, focando em 3 temas, aí, três palestras focadas no ensino superior, é uma ação que nós já estamos tentando preparar aquilo que a comunidade demandou no nosso PDI, discutido recentemente, aprovado recentemente, quando a comunidade apontou no nosso PDI o desejo de enveredar por esse caminho da oferta dos cursos de graduação na modalidade à distância, nós nos sentimos instados a preparar a instituição. Então, é isso que nós estamos buscando, nosso objetivo é isso, que a gente possa preparar a instituição para que a gente continue fazendo o nosso trabalho com responsabilidade, perseguindo a qualidade. Então, é isso, primeira motivação que nos levou a programar esse seminário para hoje. Então, espero que todos nós possamos aproveitar muito, debater muito, explorar bastante dos nossos palestrantes hoje, aqui, explorar no bom sentido, no sentido da gente estar aí debatendo mesmo a visão das políticas educacionais no país e refletindo na nossa visão da nossa política institucional para educação e ensino de qualidade no IF-Sudeste MG. Mais uma vez, obrigada a todos. E, neste momento, gostaríamos de agradecer o empenho de todos os servidores e setores envolvidos na organização do evento, especialmente ao reitor do IF-Sudeste MG, Paulo Rogério Araújo Guimarães, e também às diretorias de ensino dos campos. E, dando início às atividades, convidamos a professora Maria Elizabeth Rodrigues, pró-reitora de ensino, para coordenar os trabalhos. E convidamos também o professor doutor Luiz Roberto Lizacuri, que é conselheiro do Conselho Nacional de Educação do MEC, para falar sobre o marco regulatório da educação à distância. Antes de passar a palavra para o professor Luiz Roberto, gostaria de fazer então, a apresentação do nosso nobre palestrante. O professor Luiz Roberto é sociólogo e doutor em economia pela Unicamp. Na Companhia Paulista de Força e Luz, foi sociólogo, gerente do projeto cultural Força e Luz. Foi chefe de gabinete e assessor especial da presidência do CNPq, onde foi diretor da Revista Brasileira de Tecnologia e secretário executivo do programa Avaliação e Perspectivas em Ciência e Tecnologia, AP.
No Estado de São Paulo, foi diretor-geral de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e coordenador de Cooperação Técnico-Científica e Tecnológico da Secretaria Especial de Assuntos Internacionais. Em Campinas, foi de 1989 a 92. Em Campinas, foi secretário de Cultura e presidente da CIATEC, Companhia Municipal de Desenvolvimento do Polo Tecnológico de Campinas, de 93 a 96. No Ministério da Educação, em Brasília, foi diretor nacional de Políticas de Educação Superior, de 96 a 2002. Foi também chefe de gabinete e assessor especial do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, de 2002 a 2004. Foi reitor do Centro Universitário Euro-Americano, 2005 a 2008. E conselheiro independente e assessor especial do Sistema Educacional Brasileiro, 2008 a 2014. Foi ainda membro do Conselho Superior da Unicamp, presidente do Conselho do Patrimônio Artístico, Arquitetônico e Cultural de Campinas, vice-presidente do Conselho de Meio Ambiente de Campinas, membro do Mercosul, Educação Superior e membro do Comitê de Avaliação de Programas da OEA. Desde 2012, é conselheiro do Conselho Nacional de Educação, indicado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Academia Brasileira de Ciência, Sociedade Brasileira de Matemática e Sociedade Brasileira de Química. Professor Luiz Roberto, temos certeza que vamos aí debater muito sobre esse marco regulatório da educação à distância e outras informações que serão muito bem-vindas para nós aqui, né, do interior de Minas Gerais, estarmos compreendendo essa política nacional de educação. Muito obrigada pela presença. Professora Elizabeth, reitor Paulo, é uma honra muito grande estar aqui. Eu gostaria de agradecer o convite. Já estive aqui recentemente, fui membro de 2 bancas na Universidade Federal de Juiz de Fora, no mesmo dia. Mas foi um prazer, faz um mês mais ou menos. De qualquer maneira, eu queria iniciar falando um pouco do Conselho... Posso ficar em movimento? Melhor, né? Eu quero dizer um pouquinho para vocês sobre o Conselho Nacional de Educação, tá certo? O Conselho Nacional de Educação não é exatamente um órgão subordinado ao MEC. O Conselho Nacional de Educação é um órgão do Estado, um órgão criado por uma lei específica e seus membros são nomeados por decreto da Presidente da República. Cada um dos membros tem mandato e eles ocupam 2 câmaras específicas, ou a Câmara de Educação Superior ou a Câmara de Educação Básica. Cada Câmara tem 12 conselheiros, tá certo? Sendo um de cada Câmara, membros natos que correspondem aos secretários da Educação Superior e da Educação Básica. A função essencial do Conselho seria, portanto, não é, traçar políticas, mobilizar a sociedade e expressar uma interlocução mais ampla com todos os setores da sociedade para que as políticas públicas de educação tivessem convergência e, digamos assim, aderência em relação às necessidades amplas, não só da educação, obviamente, mas de todos os setores ela relacionados, tá certo? O perigo de um órgão executivo é fazer política para si, não é? Apenas para a comunidade educacional, fazer política apenas para os instituidores, fazer política apenas para os sindicatos, fazer política apenas para os professores. A educação tem que ser uma política para a sociedade. Quer dizer, o Conselho tenta garantir essa expressão mais ampla, embora seja muito difícil, não é? Porque nós próprios somos representantes de sociedades referentes à educação, à ciência, tecnologia, inovação, etc. Não é? Mas, se fôssemos para a inovação, já seria um passo relevante. Essa função, portanto, do CNE, além, obviamente, de deliberar acerca de todos os processos de regulação, acerca da expansão de instituições de educação superior no Brasil. Quer dizer, todos os credenciamentos e recredenciamentos, ou seja, toda a abertura de instituição e a sua renovação, não é? Do ato autorizativo de abertura, depende de parecer do Conselho. O INEP avalia, a Secretaria de Regulação e Supervisão, a SERES, organiza o processo e o CNE decide. E o ministro homologa. Se o ministro não homologar, ele não pode alterar a decisão do CNE, ele tem que devolver para o CNE o processo, para o processo ser reexaminado, né?
Portanto, há um certo equilíbrio na relação entre a função nossa de suporte, de fortalecimento das políticas públicas e a função do Executivo, obviamente, em implementá-la. Né? A nossa agenda, portanto, é bastante extensa. As nossas funções são pro bono, né? Nós não temos salário, e os nossos encontros são de uma semana por mês, né? onde nas plenárias abertas ao público nós votamos, relatamos e votamos os processos de interesse da sociedade, não só, portanto, os regulatórios propriamente vinculados à expansão da educação superior, mas também recursos de instituições os mais variados, geralmente sobre cursos que foram negados pelo MEC, e, o que é mais importante do meu ponto de vista, os processos relativos a novas resoluções, ou seja, resoluções são instrumentos de agenda política, são marcos regulatórios a partir dos quais digamos assim, as portarias e toda a normativa sobre aquele assunto se organiza. Nós temos hoje convidamos para se pronunciar duas resoluções em fase de homólogo relevantes. Uma delas é a de revalidação de títulos e diplomas estrangeiros, tá certo? Para graduação e o correspondente reconhecimento de diplomas estrangeiros para pós-graduação em estrito sensu. Nós refizemos toda a regulação atual, ela tem um outro formato, inclusive abrangendo agora, não é, um ensino técnico, né, abrangendo agora a perspectivas também de participação dos institutos federais no suporte às universidades públicas brasileiras, no sentido de revalidar diploma de ensino técnico. Isso era uma ausência na regulação anterior, mas outras diversas, quem passou por esse processo que sabe o pesadelo que é hoje revalidar um título estrangeiro no Brasil, né, muitas vezes financiado pelo próprio governo. Quando nós voltamos para o país para revalidar o título, demoramos anos, na verdade, essa, né? E esse é um documento da maior importância. A resolução está no Ministério para homólogo do ministro, já foram feitos todos os ajustes de visão, etc. E eu acho que não vai haver dificuldade nos próximos dias. Essa resolução está aprovada, né? A professora Elizabeth pode acompanhar. Uma recentissimamente aprovada foi as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, que é um marco relevante, né? Faz 14 anos que esse assunto vem sendo discutido no CNE, 14 anos, né? E não se chegava a um consenso acerca do que é formar um professor de educação básica nesse país. A resolução foi feita e já foi homologada. Uma outra resolução relevante é a de educação à distância. Essa resolução, eu sou presidente, e nós também estamos mudando e alterando um pouco o perfil, não é, do processo regulatório de educação à distância. Na verdade, a educação à distância começou a ser implementada sem agenda, né? Vamos falar sério aqui. Ela começou a ser implementada com decreto. Eu mesmo fiz esse decreto em 2000, quando eu era diretor nacional de política de educação superior. Foi o primeiro gesto do Estado unilateral de fundar no país a educação à distância. Esse decreto teve abrangências diversas, teve algumas alterações, hoje se expressa por meio do decreto 5622, que é um pouco aquele decreto de 2000, revisitado em 2005. Né? Tem outras regulações adjuntas na portaria 040 e tem no decreto 5773 também ações que permeiam, digamos assim, e orientam a regulação na educação à distância. Mas nenhum desses instrumentos norteiam, regulam ou dão uma margem para a criatividade no processo de avaliação da educação à distância. Isso para nós é muito importante e relevante, não é? E para termos ideia de como avaliarmos a educação à distância, a gente precisa saber o que é a educação à distância, o que ela representa, o que ela expressa para a sociedade brasileira, não é? E não o que ela incomoda, o que ela atrapalha, ou o que ela representa de negócio para as instituições. Tá certo? Mas antes de começar essa conversa, eu vou, na palestra aí estava um pouco a questão do ambiente, né? Acho importante a gente entender o ambiente da educação superior no Brasil. E nós temos um pouco de tempo, né, professora? Amanhã, por exemplo, inteira. Então nós vamos ocupar amanhã, não é isso? Vamos lá. Bom, esse aqui é o quadro. Vocês estão enxergando aí? Esse aqui é o quadro da expansão da educação superior no Brasil pelo último censo divulgado o ano passado. Acho que daqui a um mês se divulga o censo desse ano. Lembrando que o censo desse ano é o censo do ano passado, né?
É sempre um ano atrás, tá certo? Aí saiu um negócio que eu não sei o que é. Se eu puder tirar isso, seria... Aí, pronto. Bom, o quadro de matrículas, o que é expressivo desse quadro é a expansão da educação à distância nos últimos 10 anos. Né? Ela cresceu bastante, 2.800%. Né? É óbvio, ela a partir de uma base zero, ela cresce mesmo, né? A partir daí. Mas o ritmo de expansão da educação à distância é acelerado e continua sendo acelerado. Vem atingindo talvez um patamar mais estável, né? Em função também de políticas adjuntas que nada tem a ver com a educação à distância, que é o FIES. Né? A educação à distância é promovida basicamente pelo setor privado. Com as novas regras do FIES, vocês estão acompanhando esse debate? Não preciso dizer, né? Com as novas regras do FIES, o setor privado levou uma paulada. E aí recuou a expansão, obviamente, porque algumas grandes instituições de capital aberto chegavam a ter 60% dos seus alunos em regime de FIES, o que não é brincadeira. Né? Então, a educação à distância, eu prevejo que vai diminuir um pouco o fluxo de expansão, mas vê-se que é um processo, obviamente, que foi incorporado na agenda, né, da formação no país, a educação à distância. Os números, obviamente, apontam para um crescimento muito mais amplo do setor privado em relação ao setor público, por razões óbvias, tá certo? Mesmo porque também há uma questão aí de política pública externa. Né? Quando a gente deixa o balcão correr, o balcão corre a partir das suas próprias lógicas internas. A política pública existe para justamente orientar o balcão para o alcance da sociedade, para o alcance do país. Né? Se o balcão corre normal, acontece isso aí, 8% de matrículas na região norte. Nós não conseguimos mudar esse quadro. Né? Nós não conseguimos mudar o quadro de baixa adesão de matrículas na região norte. Né? A região centro-oeste vem caindo as matrículas. Né? Por crescimento um pouco da Nordeste, a região Sul estabilizou para baixo e a região Sudeste vem crescendo. Eu acho que hoje vai alcançar, nesse próximo censo, talvez alcance 49%. Nesse próximo censo, as matrículas vão alcançar quase 7.700.000, por aí. Né? São padrões de gestão distintos que devem começar a ser adicionados no processo de governança acadêmica. Senão nós não saímos do lugar. Senão o país não sai do lugar. Porque se as instituições não são capazes de organizar isso, as públicas especialmente, e fomentar, e dinamizar, e corrigir, e apoiar as políticas públicas nacionais, vai ser o agente da política pública, que é o governo central, o único responsável por isso. Né? Com as dificuldades que nós sabemos que isso tem. Né? As inter-relações, as interrogações e os limites advindos do próprio governo. Porque o governo que faz a política pública também é o que a restringe em função do orçamento. Né? Então diz, olha, eu ia fazer aquela política de expansão pública, mas não vou fazer mais porque teve uma restrição. A instituição fica quieta, não ia ter mais, então tá. Não ia ter nada, então em vez de ter aquilo tudo, vai ter aquele pouco. Então tá bom. Isso não pode mais acontecer no país. Nós temos que dizer o seguinte, não, o setor público exige um tipo de expansão e é essa. Então vamos lutar, aí sim, vamos lutar para que a sociedade consiga vencer as restrições burocráticas e orçamentárias e o governo seja obrigado a priorizar o gasto. Por que o governo não prioriza o gasto? Na nossa visão, muitas vezes. Não prioriza o gasto porque há baixa prioridade da sociedade em relação ao gasto determinado. Porque a sociedade não prioriza o gasto. A sociedade prioriza interesses localizados, mas não prioriza o gasto para o país. Priorizar o gasto não é ir lá um sindicato pedir dinheiro para aqui ou para ali. Priorizar o gasto é organizar bons projetos, bons programas institucionais com reflexo nacional e exigir que isso seja prioridade do governo. E que ele seja sustentado e o custo a ele seja garantido. É isso que é priorizar gasto. Né? E isso é muito difícil acontecer no país hoje. Eu não conheço. Eu estou nesse setor... Eu deixei ela ler o currículo só para dizer quanto tempo estou no setor, né? Aquela coisa enfadonha, mas pelo menos desde que eu estou no CNPq, desde 1985, tá certo? Que eu lido com ciência, tecnologia e educação. E nunca vi um projeto institucional arrastar uma prioridade.
Nunca vi a sociedade se consolidar em torno de bons programas nacionais e arrastar a prioridade do governo. É sempre o contrário, seja no CNPq, seja na CAPES, Ministério de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Educação do Estado, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, Secretaria de Cultura do município, todos os lugares que eu passei, no Estado, município e federação, eu nunca vi. Isso é importante. E por que eu nunca vi? Porque eu acho que não se discute adequadamente, não se reflete adequadamente, não se faz seminários como esse adequadamente sobre governança. É por isso que eu vim. Eu vim pela relevância do Instituto, de um Estado relevante, de uma região relevantíssima para o país, tá certo? E para um setor capaz de propor transformação para o país. Os institutos federais são uma diversidade positiva no processo. Toda a diversidade na organização educacional é positiva. Veja o que acontece com a universidade. Ela é um shopping de matrículas, né? O cara está na rua, universidade chupa. Universidade de matrícula. Então é importante diversificar para que nós ampliemos os espaços de consolidação e de políticas capazes de atender a sociedade. Quando não se diversifica, obviamente, há uma restrição essencial do resultado das ações junto à sociedade. É tão simples quanto isso, não é? E nós temos que diversificar institucionalmente. Temos que diversificar os tipos de organização e as formas como a organização gere o conhecimento. O currículo, por exemplo, é uma forma essencial de diversidade. O currículo deve ter mais hora atividade, leitura e produção de conhecimento do que hora ensino. A hora ensino é acachapante para o aluno. Primeiro que ele aprende 20% do que falam. Segundo que ele não tem tempo para aprender os 80% depois, porque vão falar mais em seguida. Terceiro, porque de tudo que falam é cobrado só o que falam, que é a avaliação. Ninguém avalia sobre o que não fala, o que é um erro essencial. Tá certo? Mas por que não avalia o que não fala? Como o aluno não tem tempo de estudar, como o professor não tem garantia que o aluno estudou para além do que ele falou, ele só avalia por segurança o que ele disse. Não é? Que acaba sendo uma questão de justiça. Né? Justiça da estupidez, justiça da ignorância. Tá certo? Não, eu só vou avaliar o que eu disse. Não é? Numa expressão maior. E a culpa não é do professor, obviamente. O professor está inserido dentro de uma lógica institucional. Não é? Para ele é impossível sair dela. Tá certo? O que nós temos que fazer é ajudar o professor a ser professor. Nós temos que dar espaço para o aluno aprender. Nós temos que deixar o aluno estudar. Nós temos que deixar o aluno refletir, escrever, apresentar-se, apresentar suas ideias. E temos que dar um jeito de organizar essa dinâmica no processo de aprendizado das pautas curriculares. Por ano, por semestre, por dia, seja lá o que for, metas. Dá um pouco mais de trabalho. É menos aula e mais gerência. É menos aula e mais gestão do conhecimento. É menos aula e mais avaliação. Não é? E a avaliação serve aí como um reforço ao aprendizado. Não serve apenas como um teste do que eu disse. Não é? Reforço ao aprendizado da disciplina. E não do que o professor conseguiu dispensar a disciplina. Não é? Quanto é que você acha que é? É muito pouco em relação ao que representa aquele espaço. O papel do professor é essencial, né? No direcionamento, na explicação de pontos centrais da disciplina, mas é essencial também no acompanhamento desse aprendizado pelo aluno. Essas duas coisas têm que ser equilibradas. Não estou aqui reivindicando a queima das salas de aula, não é isso. Mas acho que tem que haver um equilíbrio maior entre salas de aula, entre aulas dispositivas, entre explicações, entre estudo de aluno, produção de aluno, leitura e escrita. O aluno chega na instituição e não sabe escrever, e não sabe ler, e ninguém ensina ele a ler e escrever, como se isso fosse o problema dele. Não é? Eu não conheço nenhuma instituição que tenha aula de leitura. Tem que dar aula de leitura, tem que até ensinar o aluno a ler, a fazer resenha, a fazer ficha. Isso não pode ser um esforço voluntário, né, sacerdótico, de um ou outro docente. Ou docente. Docente ou docente? Homem ou mulher? Não importa. Tá certo? Tem que ser um esforço institucional. Tem a ver com governança da gestão do conhecimento. Nós temos que gerir o conhecimento adequadamente. Tá? Isso também vale para docentes e docentes em outros ambientes. Por exemplo, quais as relações profundas, vocês não têm esse problema aqui, mas eu acho que vocês nem precisam ter, pelo que a professora Elizabeth falou no carro, vocês estão cuidando bem dessa relação, que é a relação pós-graduação e graduação. Nos anos 90, eu fui protagonista, quando eu estava no MEC, de um projeto chamado PROIN. Era um projeto que a CAPES financiava de interação entre a graduação e a pós-graduação. Pró-interação, PROIN. Não é? Era maravilhoso.
Parou. Parou por quê? Porque nenhuma instituição se interessou em continuar. Aquilo, para muitas, gerava um conflito. Para outras, gerava um conflito. E para outras que sobraram, gerava mais conflito ainda. Por quê? Porque, obviamente, os professores de pós-graduação não queriam se integrar com nada, né? Eles queriam continuar na pesquisa, organizando a sua agenda para as suas pontuações, que dava para ele também espaços como bolsa de pesquisa permanente, pesquisador do CNPq na escala que se vai, vocês conhecem, né? De 1A, 2B, aquelas coisas. Bom, por outro lado, o professor da graduação queria o quê? Queria chegar lá onde o outro estava. O jovem docente queria ser um jovem pesquisador. E o velho docente não queria ser um velho professor, né? E com isso tudo a aula virava uma obrigação. Isso é uma história, infelizmente, constituída na Universidade Brasileira. É uma história constituída, não estou fazendo aqui uma análise, estou contando uma história, né? A ponto de muitas vezes a aula ser um sacrifício tão grande para o docente que ele sequer ia dar aula. Certo? Ele deixar, não na intenção de diminuir a sala, na intenção de abandono mesmo, abandono dos alunos. Isso é muito ruim. Eu sou estudante de escola pública, fiz USP, fiz Unicamp, não tinha pré-primário no meu tempo, não se tinha, não sabia o que era isso. Do primário ao doutorado, eu sou estudante de escola pública. Eu tive diversos professores nos anos 70 que não vinham dar aula. Tinha um que mandava a coisa de presença e no fim do curso mandava coisa de nota, para a gente fazer as notas e tal, né? Não, se fosse piada, né? Mas é verdade, na Universidade de São Paulo, tá certo? Na Universidade de Campinas também tinha, não é? Tinha, sabe por quê? Porque a maioria dos universidades de Campinas vieram da Universidade de São Paulo, obviamente. Então são práticas constituídas as melhores universidades do Brasil e das mais expressivas no mundo, do Brasil no mundo, ainda que não uma expressão que mereceriam, tá certo? Agora, por que também que não é uma expressão que mereceriam no mundo? Por conta desse problema de governança. Esse problema de governança é fatal. O que custa organizar um projeto onde a pós-graduação, estrito sensu, consiga adicionar currículo, novidades de conteúdo? O que custa construir um currículo a partir das pesquisas mais relevantes produzidas na instituição? O que custa olhar o currículo e ver se cabe isso, pelo menos? O que custa organizar as aulas a partir da perspectiva da produção de conhecimento do aluno? O que custa mandar aluno de segundo ano, terceiro ano, em vez de ter aula, fazer uma pesquisa e em 2 semanas trazer o conteúdo pesquisado, organizado com bibliografia? O que custa ensinar para o aluno fazer uma revisão bibliográfica no 2º semestre? Nada. É só atitude. Não custa nada. O sujeito não precisa fazer revisão bibliográfica quando faz concurso de mestrado. Você não precisa aprender a fazer resenha quando vai fazer o TCC. O que custa, desde o início, ele começar a organizar monografias a partir de textos relevantes que ele considera essenciais para o aprendizado? O que custa deixar o aluno julgar o que é relevante e o que não é relevante para avaliá-lo? E ele aprender que ele escolhe errado? Não custa nada. É uma questão de governança. O tempo é o mesmo. O tempo do docente é o mesmo. Fica, aliás, mais dinâmico, porque o docente não vai precisar mais ficar falando 1 hora aula, 2 horas aula, 4 horas aula, 5 horas aulas por semana. O número de horas aulas do país excede qualquer país desenvolvido. Qualquer país desenvolvido. Tá certo? O número de horas aula na engenharia, um amigo meu da UFRJ me disse, com todo detalhe, eu sabia que era 25%, mas ele disse: o curso de engenharia no Brasil, em média, tem o mínimo são 3.700 horas, certo? Mas ele fica em 3.700 e 4.000 horas, né? É um curso de 4 anos para 5 anos, tá certo? O curso de engenharia da École Polytechnique na França é de 3 anos, né? O curso de engenharia de Harvard tem 25% de horas-aula a menos que o nosso, embora seja de 4 anos. Quer dizer, será que a gente é mais importante que esses centros para valorizar assim a sala de aula? Será que a gente não consegue aprender nem com a experiência internacional?